Tipos de oração bíblica. Nesta nova lição da Escola Online de Oração e Intercessão, nós vamos ver um tema sumamente relevante que vai enriquecer a nossa vida de oração e poder definir e entender quais são os distintos tipos de oração, porque são importantes. A palavra de Deus diz assim, em Efésios 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, com toda oração e súplica. Efésios 6, 18. Em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Aqui está falando sobre tipos de oração. Olha que interessante que em Efésios 6 diz com toda oração e súplica. Um dos elementos da armadura de Deus é o poder da oração. Nós supostamente estamos destinados para lutar uma guerra espiritual contra nosso velho e antigo adversário, o diabo. E Deus não tem nos deixado desprovistos. Ele tem deixado uma armadura poderosa. Diz que essa armadura é para que possamos resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso é o que diz a palavra de Deus em Efésios. Mas veja bem, que interessante você poder entender este conceito. Nós temos um chamado, uma convocação, uma assignação para invadir a dimensão do impossível. Mas esse desafio não vem sem instruções, porque a Bíblia nos ensina e nos instrui como é que a oração deve ser empregada. Quando você descobre, e quando você lê a Bíblia e vê o livro dos Atos dos Apóstolos, como foi que a igreja começou, como que a igreja estabeleceu seus fundamentos, como ela foi edificada nos seus começos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, você vê que eles eram homens de oração. Naquela época não havia manuais de oração, não havia videoaulas, nem escola de oração. Eles nasceram com isso no seu coração. Era algo instintivo que levava na sua vida, na sua alma. Eles eram pessoas de oração e com muito fruto e resultados. Nesse mesmo livro dos Atos, em Atos capítulo 2, o orar deles envolvia um crescimento nas várias aplicações da prática da oração adequadas para cada oração, adequadas para a ocasião. Em Efésios 6,18 diz que a participação do cristão como um invasor do impossível, do sobrenatural, ele requer o uso de toda a oração, e nós podíamos chamá-los de todos os tipos de oração, em todos os tempos e por todos os meios. Você entende o significado disso? Se você compreende a verdade de toda a oração, então você vai estar equipado e qualificado para empreender o ministério de oração. Entende? É muito importante você ter conhecimento dos diversos tipos de oração. Mas eu preciso, antes de entrar no estudo, deixar claro e definir algo muito importante. Veja bem, nós jamais devemos pensar que o conhecimento da oração pode tomar o lugar da própria oração. Isso não pode ser feito, porque não existe uma técnica para a oração. Não existe 7 passos para uma oração eficaz. Isso é até um bom título para um sermão bonito, uma boa mensagem, né? Jim Gore, no livro A Arte Perdida da Intercessão, ele fala assim: a realidade que descobri é que a oração não é uma técnica, nem chega a se parecer com isso. A oração também não é uma metodologia. Orar é entrar em comunhão com uma pessoa. Orar é simplesmente estar com Deus. Você está entendendo disso? É muito importante que você compreenda que orar é entrar em comunhão. Não tem técnicas. Se bem é muito importante o conhecimento, assim como um soldado precisa discernir e aprender como usar uma arma
sofisticada, moderna, contemporânea. É importante você entender as partes de uma arma pesada, de um armamento pesado, mas aqui, quando nós falamos sobre o poder da oração e o potencial que ela tem para invadir o impossível, para entrar na dimensão do sobrenatural, é muito importante deixar claro que a questão não é técnica. A oração não é uma técnica, a oração não é metodologia, não é questão de passo 1, passo 2, passo 3. A oração é nos achegarmos à pessoa de Jesus Cristo, ficarmos saturados da comunhão dessa presença grandiosa e gloriosa, porque Deus é assim que vai restaurar o fogo sobre o altar de sua igreja nos dias de hoje. Você entende? A coisa mais grandiosa na vida é ser capaz de tocar o coração de Deus, experimentar o coração dele, tocando você. E hoje, nos dias que estamos vivendo, nos tempos de fim, é hora de você entrar e se aquecer na luz de sua presença radiante. Então não confunda, meu querido, porque existem muitas listas criativas de oração, muitos métodos bastante interessantes para nós aprendermos e aplicar para a nossa realidade, na nossa comunidade, na nossa cultura. Todos eles foram desenvolvidos ao longo dos anos para poder ajudar a explicar os diversos tipos de oração que existem, os diferentes tipos de orações, mas você precisa entender que não existe uma técnica para você desenvolver uma fórmula sobre oração. Não existe tal coisa. Deus está buscando pessoas quebrantadas, pessoas que aprendam a entrar na presença dele. Deus se regozija quando vê pessoas que têm o coração quebrantado, que entendem a importância da comunhão íntima, da presença divina. Deus está procurando por amantes prostrados, como dizia Heidi Baker, aquela missionária de Moçambique, na África. Entende, meu querido? Então, é muito importante. A oração tem sido, principalmente a oração intercessória, tem sido algo muito importante na minha vida, tem mudado minha vida, tem transformado minha forma de ser, tem transformado meu ministério, minha família. E eu posso te dar testemunho a você que não existe um negócio de uma fórmula, de uma técnica, de tipo de oração para você ter uma vida eficaz de oração. Você precisa relembrar aqueles conceitos que nós definimos na lição sobre ter comunhão íntima com o Pai. Assim que isso é muito importante. Mas, por outro lado, a Bíblia nos ensina todos os tipos de oração que fala em Efésios 6, como é que eles devem ser empregados, né? Porque a oração, em essência, é uma parceria de nós, como filhos de Deus, operando lado a lado com o Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, para poder realizar os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, Deus quer que nós entendamos esses princípios. É como uma parceria de nós, como filhos de Deus, operando e obrando lado a lado com Ele, o nosso Deus, para a realização de seus propósitos. E é aí que as coisas vão acontecer, né? Para poder invadir o impossível, para poder entrar nesse nível de glória e conhecer, andar no poder sobrenatural de Deus. Isso aumentar o crescimento de nossa compreensão desses tipos de oração, é que nós vamos poder viver isso de uma forma mais rápida e vamos poder ser mais eficazes na prática da nossa vida de oração. Você precisa instalar essa realidade na tua vida espiritual, que nós, como cristãos, precisamos ter a certeza de que o impossível não existe, que não existe nada impossível para Deus, e que Deus se regozija quando nós podemos andar lado a lado com Deus, vivendo nessa dimensão do sobrenatural, entrando nesse nível de glória, onde todas as portas que estão fechadas para nós são abertas, quando nós colocamos limites através do poder da oração e da intercessão. É isso que coloca limites ao nosso adversário, o inimigo, nosso adversário, o diabo, né? Quando nós resistimos firmes
na fé, no poder da oração, em nome de Jesus. Entenda bem, não existem regras rígidas aqui. Deus nos dá liberdade para que a nossa vida de oração flua em todas as áreas conforme necessário. Existem diversos tipos de oração, mas não significa que você tem que conhecer todos eles. Você só pode entrar na presença de Deus somente com a adoração, somente com a intercessão, com o louvor, com a confissão, com a oração de súplica, com ações de graça. Não sei como é que você vai orar, mas o importante é que você entenda que Deus não é um Deus rígido. Entende? Você pode se aproximar de Deus com apenas um desses tipos de oração, ou você pode integrar todos eles no seu momento de oração. Porém, todos esses tipos de oração, eles nos fornecem uma progressão natural e útil à medida que você interage com o Senhor. Deus é muito dinâmico, e se há uma coisa que nós aprendemos e reconhecemos na palavra de Deus, esse mesmo de comum denominador, que Deus não gosta de moldes, não gosta de ser colocado numa caixa, e muito menos Ele estabeleceu fórmulas para que nós possamos ter a nossa vida de oração, porque a nossa vida de oração é termos comunhão com Ele, buscarmos a Deus e poder viver uma vida em Sua presença, para que nós possamos conhecer como Ele é. Entendeu o que estou tentando me comunicar a você? Precisamos buscar esse equilíbrio e tentar nos aprofundarmos como são esses tipos de oração, porque todos esses tipos de oração farão de nossa vida de oração uma experiência rica, equilibrada, completa, e vai te ajudar você a andar na plenitude de Deus quando você descubra como equilibrar todos esses tipos de oração na sua vida de intercessão. Amém? Outra vez estava conversando com minha esposa sobre como iniciamos a nossa jornada, a nossa vida de oração, e foi muito cedo, nos começos como missionários. Nós tínhamos um gozo, uma alegria de podermos orar juntos. Desfrutávamos muito da presença de Deus e foi algo tão bonito. Lembro que nós morávamos em Salvador, Bahia, no Nordeste brasileiro, no ano 1994. Nós começamos a ter essas experiências maravilhosas com Deus. Foi nosso começo, assim, éramos como crianças, e por coincidência, quando nós saíamos até o nosso tempo de oração, fazer nossas caminhadas, levávamos num carrinho a nosso terceiro filho, Samuel. Ele era bebê, ele tinha menos de 6 meses, e nós íamos juntos orando com um dos nossos filhos, íamos com Benjamin, com Christian, nossos filhos mais velhos. Enquanto nós andávamos caminhando, nós íamos falando com Deus, conversando com Deus e derramando nosso coração, adorando Ele. Nós participávamos, víamos o atardecer, o pôr do sol, e era tão bonita essa experiência. Então eu fui me enriquecendo, me aprofundando e adquirindo experiência em minha vida de oração, e por isso que hoje eu posso falar disso, porque toda a minha vida eu fui um intercessor, eu saí da oração para poder entrar na presença de Deus, e isso foi o que transformou minha vida, né? Então, com o passar do tempo, se você quiser que o teu relacionamento com Deus floresça, amadureça, dê fruto, a tua vida de oração vai ter que incorporar alguns desses tipos de oração que eu vou apresentar para você. Por isso, preste muita atenção, escute, porque todos estes tipos de oração são muito importantes. Como um médico, preste atenção a esse exemplo que eu vou apresentar a você. Quando você está sendo diagnosticado, revisado por um médico, um clínico geral, para poder diagnosticar qual é a sua doença, ele te faz perguntas e tudo isso até poder encontrar o que você tem. Depois de muitos exames e tudo isso, ele vai te dar uma medicina, um remédio, um medicamento apropriado para você poder fazer um tratamento e até você obter a cura para a tua doença. Então eles fazem humanamente o que podem. Nós
Nós sabemos que Deus é todo-poderoso, Ele é o nosso Jeová Rafá, e Ele que cura todas as doenças e enfermidades. Apenas uma oração eficaz, fervorosa, pode fazer muito em seus efeitos. Como a Bíblia fala sobre como que o poder da fé e da oração pode transformar radicalmente a vida de uma pessoa e trazer cura para todas as nossas enfermidades e doenças físicas. Então, mas voltando aqui ao exemplo que quero te dar, que assim como um médico precisa ter um conhecimento para poder te dar a medicina apropriada para você combater a doença, da mesma forma, quando se apresentam situações em nossa vida ou na vida de terceiros, nós queremos entrar nessa dimensão do impossível e clamar a Deus por um milagre para a vida de uma certa pessoa ou para nós, nossa própria vida pessoal. Nós precisamos saber como orar, como convém, os distintos tipos de situações que se apresentarão em nossa vida. Por isso aqui que é interessante esse versículo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Traduzido ao português, um mestre da palavra chamado Jack Hayford, ele diz assim, que Efésios 6:18, ele quer dizer que a participação do cristão como um invasor do impossível requer o uso de toda a oração. E nós podíamos chamá-lo de todos os tipos existentes de oração em todos os tempos e por todos os meios. Amém, meu querido? Outros autores que eu estou estudando, aqueles autores que escreveram no livro Plano de Batalha para a Oração, eles deram um treinamento incrível sobre o poder da oração, e um treinamento básico e com estratégias, com propósito. Aqueles autores foram os irmãos Stephen e Alex Kendrick, que inspiraram o filme Quarto de Guerra. E olha só, eu estou compartilhando aqui com você o que eles descobriram sobre as formas e tipos de oração. Eles usaram como um acrônimo chamado ACAS, A-C-A-S, adoração, confissão, ação de graças e súplica. Vou te falar sobre essas formas ou tipos de oração que são interessantes você conhecer, porque em algum momento você vai usar esses tipos de oração, ou talvez todos eles combinados, juntos no seu tempo de oração. A adoração, número 1, é o tipo de oração que louva e cultua a Deus. Presta bem atenção. Ele é totalmente digno de louvor, você já sabe disso. E na adoração nós não estamos necessariamente solicitando nada dele, apenas estamos cultuando, honrando o Senhor em nossos corações. Nossa, eu não consigo entrar no meu tempo de oração se eu não passo um tempo louvando a Ele. Quando você vai orar, precisa ter um tempo de adorar a Deus. Por isso é tão bonito quando você canta um hino, você ministra um louvor ao Senhor e começa a interceder e louvar o Senhor. Isso é uma experiência maravilhosa. Eu, pessoalmente, não consigo entrar na presença de Deus se eu não canto um hino, se eu não estou louvando, adorando a Deus, alguma música que me conecte com sua presença. E é assim que eu posso entrar em comunhão íntima com Ele. É uma coisa muito gostosa. Eu dou testemunho que isso funciona, que isso é possível. E essa é uma prática poderosamente eficaz que abre as portas do céu e te faz entrar em um nível de glória poderosíssimo. Mais na frente, nos próximos módulos que estarei ministrando nessa escola online de oração, nós vamos falar sobre a adoração extrema e sobre a adoração na intercessão, e nós vamos ver o potencial que a adoração tem como arma espiritual para combater o poder das trevas. A adoração profética e que ela está conectada com o poder da intercessão é algo poderosíssimo, pode chegar a transformar literalmente não somente nossas vidas, sino cidades inteiras, regiões dominadas pelo homem forte armado, dominados por demônios e lugares perigosíssimos onde nem os anjos se atrevem a entrar. Então por isso que a adoração é tremendo. Eu gostaria só de falar disso, mas temos tanta coisa
pensa que o tempo vai correndo, mas é importante você entender, nós fomos criados, chamados para louvar a Deus durante as nossas vidas. Um dos salmos mais belos que você encontra na palavra de Deus é o Salmo 150, que fala: todo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. Jesus louvou a seu Pai Celestial em oração e apresentou louvor como a primeira prioridade de suas orações. Ele começou com essa oração: santificado seja teu nome. É um reconhecimento da santidade de Deus, que Ele é totalmente puro e perfeito. Assim que nós devemos entrar em nosso tempo de oração, adorando a Deus em espírito e em verdade. Como dizem naquela promessa maravilhosa, João capítulo 4, versículo 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Imagina só o valor tão grande que Deus dá para aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E o Salmo 150, um dos salmos mais belos que existem na palavra de Deus, eu não vou ter o tempo para ler todo ele aqui, mas eu te lembro que o salmista escreveu assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Esse Salmo 150 nos desafia a louvar a Deus com qualquer que seja o meio, em todos os tipos de lugares, em todos os momentos disponíveis. É um convite para você desfrutar de Deus e expressar a nossa admiração. Aquilo que é o mais maravilhoso. Pense nisso como uma prática para toda a eternidade. Nós devemos estar sempre ligados à adoração. Amém, querido? Então, número 1, tipo de oração. Nós precisamos entender sobre a importância da adoração como um tipo, como uma forma de oração, né? Logo vamos ver os tipos de oração, nós aqui estamos falando sobre as formas de oração. Quero destacar uma coisa importante. Cada autor tem seu conhecimento, sua experiência, a sua forma de apresentar quais são os tipos de oração. Eu tenho estudado tanto escritores contemporâneos como escritores antigos, já do século passado, grandes homens de Deus como Andrew Murray, como David Brainerd, alguém que tem influenciado muito minha vida, George Mueller, Rees Howell. Todos aqueles homens que deixaram um legado incrível e um conhecimento, uma revelação sobre o poder da oração, da intercessão, tudo que Deus falou sobre o poder, a importância da vida de oração. Mas ultimamente eu estou muito focado e tenho passado mais tempo lendo e estudando os escritores contemporâneos, porque como os tempos têm mudado tanto, e todas essas pessoas que eu estou citando aqui nos meus videoaulas são pessoas como Paul Yonggi-Cho, David Yonggi-Cho, alguém que deixou um legado muito valioso, riquíssimo para todos nós, falando sobre a vida de oração, como a vida de oração tem feito ele edificar a maior igreja do mundo, praticamente. Homens de Deus como James Goll, como Jack Hayford, homens de Deus que têm algo para dizer sobre o poder da oração. E por isso estou compartilhando todo esse conhecimento, tudo que eu li, tudo que aprendi com eles, como ele tem sido uma boa influência para nossas vidas. Mas cada um deles tem um critério diferente, tem um ensinamento diferente sobre os tipos de oração. Eu fiz como uma compilação, uma seleção desses ensinamentos e todos esses homens de Deus e chegar a um ponto em comum para que nós possamos aprender. Como eu falei no começo, aqui o ponto não é ensinar técnicas, nem fórmulas, nem metodologias. Aqui o importante é que você possa desenvolver uma vida frutífera de oração. Uma vida de oração que dê frutos, que ajude você a ter resultados, que ajude você a ter profundas experiências com Deus. Não pretendo te ensinar coisas irrelevantes que não vão te ajudar em nada. A teologia não transforma, o conhecimento não transforma
forma, mas aplicar todos esses conceitos à nossa vida de fé e de oração vai fazer toda a diferença. Isso que eu quero destacar nessas aulas. Amém, meu irmão querido. Então vamos falar sobre confissão. Confissão é uma forma de oração que mostra honestidade em relação ao pecado. Consertar-se, ficar limpo diante de Deus é necessário para você manter-se próximo a Ele e ser eficaz na oração. Todos somos pecadores, todos tropeçamos de muitas maneiras e por isso não estamos aptos nem qualificados para servir a Deus adequadamente, pedir qualquer coisa, até que nós, de forma sincera, espontânea, confessemos e nos afastemos de qualquer pecado não confessado em nossas vidas. Agora, a confissão também está relacionada com o arrependimento, né? Mas a oração de confissão tem um fundamento bíblico muito forte, né? A Bíblia diz que como é feliz e bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Você não pode entrar no trono, se aproximar do trono da graça com seu coração sujo de pecado, com brechas na sua vida, com pecados assediantes, com pesos, porque é isso que faz que se torne um bloqueio na sua vida de oração. É muito importante você entender. A palavra de Deus, seu espírito, sua própria consciência revelarão as coisas pecaminosas que você tem feito ou as coisas boas que você deveria ter feito. Não é para você se sentir culpável, mas sim é importante você reconhecer que precisa mudar em uma área de sua vida. O rei Davi, ele fez uma oração de confissão apaixonada depois de ele ter sido confrontado pelo seu adultério com Batseba e o assassinato do marido de Batseba. Ele disse: lava-me, Senhor, de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Só contra ti pequei. Escuta só as palavras de Davi nos Salmos, capítulo 51. Ele faz uma oração de arrependimento e a sua confissão é tão forte, tão profunda. Ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão de tuas misericórdias, apaga todas as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim, eu pequei contra ti, eu fiz o mal, o que era mal perante os teus olhos. Que linda, que tremenda a oração do rei Davi, quando ele até depois testemunhou em outro momento: eu reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, versículo 5. Meu irmão, a oração é uma oportunidade diária, uma oportunidade de ouro para você andar na luz do Senhor, para você ser transparente, para você ser íntegro, para você ser honesto, para lidar com nossas próprias trevas e admitir para Ele, assim como para nós mesmos, que Ele já sabe o que é verdade. Se Deus disser que algo está errado, então nós devemos concordar com Ele em nossos corações. Você entende, meu querido? Nós precisamos derramar nosso coração diante do Senhor. Essa oração de confissão é muito importante, porque isso é que restaura a nossa comunhão com Deus. Isso que faz conexão entre você e Deus. O pecado faz separação com Deus. Ele nos afasta da presença de Deus, né? Mas não haverá nunca liberdade nem alegria isso. Ao contrário, tudo isso não vai nos afastar do Senhor, né? Por isso é muito importante na nossa oração que tenha um momento para você limpar teu coração. Jesus, Ele incluiu na sua oração: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse é um modelo, assim deve ser a nossa oração diária. Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa-nos, Senhor.
Amém, querido. É muito importante nós termos esse tempo para fazer uma confissão de nosso pecado diante da presença de Deus. Não é aquela confissão para o Padre, é uma confissão que você faz para seu Pai querido, nosso Pai amado, diante da presença de Deus, né? Essa confissão honesta vai te levar a uma nova experiência de perdão. Ela vai romper cadeias para que você caminhe com maior liberdade no seu andar, no seu relacionamento com Deus. Por isso, é muito importante você entender que a oração de confissão é uma forma de oração que te fortalece e que deve ser incluído no seu tempo de oração. Agora vamos falar sobre a ação de graças. A ação de graças é uma expressão de gratidão extrema, mas deve ser feita com muita humildade, direcionada ao nosso Pai Celestial. Assim nós falamos sobre o louvor, né? O louvor, nós estamos adorando a Deus por o que Ele é. Nós não estamos pedindo nada, nem solicitando nada de nosso Pai, apenas estamos amando Ele através da adoração. Mas através daqui, da ação de graças, enquanto o louvor coloca mais ênfase sobre quem Deus é, a ação de graças vai destacar o que Ele fez por você, o que Ele está fazendo. Obrigado, Jesus, eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por esse dia, obrigado pelo suprimento, pelo pão de cada dia. Você precisa fazer essa oração de ação de graças. Nunca deveríamos deixar de agradecer a Deus em nossas orações. Tem algumas orações que são feitas nos círculos, nos grupos de oração, naqueles cultos de oração, que são terríveis experiências de murmuração, que, meu Deus, em vez de você ficar edificado, em paz, fortalecido, você sai pior de como você estava. Por isso que em muitos lugares os cultos de oração são os lugares mais carentes de pessoas, onde tem muita ausência de membros que não querem participar de experiências de oração, porque muitas pessoas não sabem como orar. Ao invés de você estar orando, louvando a Deus, cultuando, agradecendo por tudo o que Ele tem feito na sua vida, você vai para esses tipos de oração onde você fica reclamando, murmurando por ter uma vida de tanto sofrimento, de tantas batalhas e não sei o que. Isso se torna uma carga pesada para as pessoas, né, que participam dessa experiência coletiva. Por isso, meu irmão, a ação de graças deve caracterizar a tua vida de oração sempre. Dai graças em tudo, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Pelo amor de Deus, entenda isso. Ação de graças é um requerimento indispensável para a sua vida de oração. Frutos de lábio que confessam seu nome, dai graças em tudo, proclamar a sua grandeza com ação de graças, diz a palavra de Deus. A tua gratidão agrada a teu Pai Celestial. Ele gosta de ver seus filhos que são agradecidos, que têm essa atitude humilde no seu relacionamento, né? Assim como os pais terrenos se sentem tão bem com seus filhos, que expressam a gratidão, que sabem dizer obrigado, Pai. O nosso Pai Celestial também, Ele se deleita quando vê seus filhos agradecidos. Agora, a ingratidão, no entanto, isso é como um câncer na nossa vida, como um pecado venenoso, né? Lembre-se, diz, não murmureis, diz em 1 Coríntios 10:10, como alguns deles murmuraram e foram devorados pelo destrutor, né? Isso que abre a porta a Satanás, a ingratidão, a murmuração, é muito dispendioso, é um pecado horroroso, né? Assim como o ciúme, a ganância, a luxúria, a murmuração. Todos esses demônios, esses pecados, como roubo, inveja, cobiça, todos eles podem brotar de um coração ingrato, porque as pessoas ingratas, que são desagradecidas, estão normalmente aborrecidas em quase todas as circunstâncias. Elas não conseguem se contentar, tendem a reclamar sobre tudo, nunca estão desfrutando o que têm, porém sempre estão querendo mais. E por isso que nós devemos desenvolver um coração agradecido.
E é uma parte importante dos planos de Deus. A sua palavra nos ordena isso. As suas obras exigem isso. O seu Espírito nos inspira a ser agradecidos, a sermos agradecidos. Mas é a graça de Deus que capacita todos os cristãos a dar graças em qualquer situação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,15: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Independentemente da dor, dos problemas enfrentados na vida, todos nós temos coisas pelas quais devemos ser gratos. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Dai sempre graças em tudo. Apesar de todos os infortúnios, as circunstâncias adversas que enfrentamos todos os dias, a Bíblia nos diz que devemos transbordar em gratidão. Mas sei, irmão, eu reconheço diante de você que isso não é fácil, essa prática é muito difícil. Eu gostaria de dizer a você que é fácil, mas não é fácil. Mas eu tenho feito uma prática que tem fortalecido muito a minha família e tem trazido muita unidade no meu lar, e é construir um altar familiar. Através desse altar de adoração ao Senhor, nós todos os dias, na maioria das vezes, enquanto nós conseguimos, temos feito isso com o hábito, não vamos para a cama sem agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Ele tem sido tão bonito na nossa vida, uma prática tão gostosa que tem sido um ambiente da presença de Deus em nossa casa. Tem dias que nós temos dias terríveis, com muitos problemas, tudo isso, mas quando nos juntamos com nossos filhos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, isso transforma um ambiente de tristeza, de desencorajamento, de desânimo, em um ambiente de paz. Nós podemos ir para a cama com o nosso coração agradecido, porque temos contado as bênçãos diante de nosso Pai Celestial. E isso é muito uma prática maravilhosa. Eu recomendo a você fazer isso com teus filhos desde pequenos. Você agradecer a Deus, contar suas bênçãos, porque eu te garanto, meu irmão, que se você começar a fazer essa prática, você vai encontrar mais motivos pelo qual você está agradecido que a todas as batalhas que você está enfrentando no momento. Nós temos muito que agradecer. Nós temos muito mesmo que agradecer. Somos mais abençoados por todas as coisas, inclusive que não acontecem conosco. Só o fato de você entender essa realidade já seria um motivo para você agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelas coisas que não acontecem contigo. Isso é uma prática tremenda. Então, estou compartilhando uma experiência pessoal que tem mudado a nossa vida, o nosso altar familiar, e nesse momento que nós praticamos o agradecimento a Deus. Meu irmão, o tempo vai passando tão rápido, eu tenho tanto para compartilhar com você. Por último, aqui uma das tantas formas de oração é suplicar, é pedir algo a Deus. Como eu te falei, cada autor que eu tenho lido tem um critério diferente para falar, né? Alguns falam que a súplica também é uma intercessão, outros dizem que não, que é diferente da intercessão. Mas eu vou tentar seguir esse roteiro aqui e te falar o que nos ensina nos irmãos Kendrick, do livro Plano de Batalha para a Oração. E ele fala que suplicar é a arte de pedir coisas a Deus, significa implorar, buscar, apelar a Deus para que Ele faça ou forneça algo para você ou para outros. A Bíblia diz: não tendes porque não pede. Em Tiago 4, versículo 2, Jesus disse a seus discípulos: peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Amados, nós somos convidados a vir, a orar, a buscar, a encontrar, e até mesmo nós somos como ordenados por nosso Deus a fazer isso. Então, nesses 4 tipos de oração,
há esta instrução de suplicar a Deus. Nossos corações ficam mais puros, prontos para orar com fé quando nós primeiro adoramos, quando confessamos nossos pecados, quando lhe agradecemos por tudo o que ele tem feito. E esse tipo importante de súplica é intercessão. Isso é que carrega a ideia de intervir com um pedido em favor de alguém ou em favor de si próprio, né? Interceder é uma das coisas mais amorosas que nós podemos fazer uns pelos outros. Nós vamos falar mais sobre a intercessão e em outro capítulo, mas aqui a súplica é você pedir algo a Deus. E aí quando você vem, quando você já tem esse coração limpo, você está pronto, você já adorou a Deus, você já limpou seu coração, você agradeceu a Deus, então aí vem o momento, o ato de você apresentar sua petição a Deus, né? Adoração, confissão, ação de graças, súplica. Você não precisa incluir sempre todos esses tipos de oração quando você ora, né? Como falei, né? Nós temos que ter um equilíbrio, né? Mas tentemos, no possível, integrar todas essas formas ou tipos de oração no nosso tempo de oração, e nossa vida vai ser muito abençoada, né? Tem momentos que temos pressa, né? Quando estamos muito desesperados em certas situações, aí você precisa apenas ir direto ao assunto, direto ao ponto, assim como quando Pedro gritou: Senhor, salva-me, salva-me. E quando Jesus disse: Pai, glorifica teu nome. Então, temos momentos em que nós passamos por todos esses caminhos e vamos direto ao Pai, falando para Ele o que nós precisamos. Amém, meu querido? Agora vamos falar sobre outros tipos de oração bíblica, e isso é aqui, vou compartilhar com vocês.